Você aplica parte do nitrogênio no plantio da cultura e o restante em cobertura? Pode ser que você esteja fazendo a coisa errada. Então tire a sua dúvida nesse vídeo. Olá, sou Walter Colpo, especialista em fertilidade do solo há mais de 40 anos, criador do Sistema Analisolo, um programa completo que vem ajudando milhares de profissionais a interpretarem análises de solo com base no equilíbrio de nutrientes de William Albrecht. O nitrogênio é o nutriente que mais limita o desenvolvimento, a produtividade e a criação de biomassa da maioria das culturas. É também o nutriente absorvido em maiores quantidades. Devido às características do elemento químico, o nitrogênio se perde facilmente por lixiviação, por volatilização e desnitrificação no solo. Uma das maiores dificuldades do uso de nitrogênio na nutrição de plantas está no manejo, principalmente quanto à época mais indicada para aplicar o nutriente ao longo do ciclo da cultura. Excetuando-se a maioria das leguminosas, que obtém o nitrogênio diretamente do ar, através da fixação biológica, as demais culturas obtêm o nitrogênio da matéria orgânica do solo, da reciclagem das culturas anteriores e dos fertilizantes nitrogenados de origem mineral ou orgânica. A prática da adubação nitrogenada tem sido pelo parcelamento do nutriente, parte sendo aplicada no plantio da cultura e o restante sendo dividida em 2 ou mais aplicações, a fim de prevenir possíveis perdas por volatilização e principalmente por lixiviação. Prova disso são as tabelas que recomendam a adubação ser utilizada em diversos estados da federação que indicam as doses de nitrogênio a ser aplicadas no plantio e em cobertura especificadas para cada cultura. Por outro lado, a liberação do nutriente no solo, através da adubação mineral, ou de plantio e de cobertura, combinadas com os processos de mineralização da matéria orgânica e consequente disponibilização do nitrogênio para as plantas, pode não estar coincidindo com a época de maior demanda do nutriente pelas culturas. Temos poucos trabalhos de pesquisa com investigação sobre as relações entre o nitrogênio versus matéria orgânica, micro-organismos versus cultura precedente. Alguns trabalhos foram desenvolvidos pela pesquisa aventando a hipótese de a suplementação do nitrogênio estar sendo ministrada tardiamente no ciclo da cultura. Como sabemos, as aplicações tardias de nitrogênio favorecem o aumento do nível proteico, porém perde a serventia de aumentar a produtividade das culturas, principalmente das graníferas. Com o uso do sistema de plantio direto, ocorre naturalmente um aumento no teor de matéria orgânica e, em consequência, da atividade microbiológica dos solos. Isso muda completamente a dinâmica do nutriente do nitrogênio, alterando o ciclo no solo e tornando menos disponíveis para as plantas em determinados períodos. Para o milho, o nitrogênio é muito importante a partir da primeira semana após a emergência das plantas. Nessa fase, o sistema radicular já mostra considerável quantidade de pelos absorventes e a disponibilidade abundante de nitrogênio estimula ainda mais a proliferação com consequente desenvolvimento da parte aérea. Nesse estágio também ocorre a diferenciação floral, que dá origem aos primórdios da panícula e da espiga, e praticamente nesse momento define o potencial de produção da cultura. A disponibilidade adequada de nitrogênio nesse estágio é de vital importância na expressão do potencial produtivo do milho. Restrição do nutriente nessa fase da cultura
compromete a produtividade futura. Trabalhos de simulação conduzidos por Sá para a cultura do milho em sucessão à aveia, no sistema de plantio direto, afirma que a disponibilidade de nitrogênio é drasticamente reduzida em razão do aumento da atividade biológica do solo. No gráfico 1, nós temos aqui representados, na linha do tempo, na horizontal, com as diversas etapas da cultura do milho, desde a semeadura da aveia sobre a resteva de soja, passando pelo manejo mecânico da aveia, semeadura do milho, desenvolvimento vegetativo, florescimento, até a maturação fisiológica do milho. Temos também no gráfico a curva de crescimento do milho, a linha de disponibilidade do nitrogênio, a biomassa de micro-organismos e o período de maior consumo de nitrogênio pela planta, representado pela área verde no gráfico. Note que a curva de redução da disponibilidade do nitrogênio acompanha de modo inverso o aumento da biomassa microbiana. Com o aumento da biomassa microbiana, ocorre a diminuição da disponibilidade do nutriente, com o consequente aumento da imobilização do nitrogênio pelo sequestro e absorção pelos micro-organismos para atender à demanda de formação da biomassa microbiana. Com o declínio da biomassa microbiana pela morte dos micro-organismos, o nitrogênio imobilizado pelos processos bioquímicos é devolvido ao solo, com o que ocorre o aumento da disponibilidade do nitrogênio no solo. Observe que a curva de disponibilidade do nitrogênio mostra a diminuição na sua disponibilidade justamente na época que a cultura mais precisa do nutriente, representada no gráfico pela área verde. A partir do momento que ocorre a diminuição da biomassa microbiana no solo, há um aumento concomitante do nitrogênio disponível. Porém, com atraso em relação à maior demanda do nutriente, caracterizando a deficiência do nutriente no desenvolvimento da cultura na sua fase mais crítica. No segundo gráfico, temos as mesmas variáveis apresentadas no gráfico anterior, porém aqui já apresentando uma variação na curva de disponibilidade do nitrogênio no solo em função da adubação da cultura, que nesse caso foi pelo uso convencional da adubação nitrogenada, com parte do nutriente aplicado no plantio e o restante aplicado no estágio V6. Observe que a curva de disponibilidade do nitrogênio se desloca, disponibilizando maior quantidade do nutriente, porém ainda inferior à demanda da cultura. A aplicação do nitrogênio em cobertura no estádio V6 resulta em aumento da disponibilidade do nitrogênio, mas não coincide com a época de maior demanda por parte da cultura. Já no terceiro gráfico, temos uma nova variável que é a aplicação antecipada de nitrogênio, que ocorre por ocasião do manejo mecânico da aveia com rolo-faca ou com a própria dessecação. Aqui o nitrogênio é aplicado antes do plantio da cultura para aumentar a sua disponibilidade, visando atender à demanda da massa microbiana que exigirá maior quantidade do nutriente, justamente para processar o volume de resíduos deixado na superfície do solo e a demanda da cultura do milho, que praticamente vai coincidir e vai necessitar do nitrogênio justamente na fase mais crítica, que está representada pela área verde aqui no gráfico. Nesse gráfico, a antecipação da aplicação do nitrogênio em relação ao plantio do milho promove um aumento na disponibilidade do nutriente justamente na fase que é mais requerido pela cultura. Diversos trabalhos têm comprovado que os maiores rendimentos de milho são obtidos com a aplicação antecipada de nitrogênio na base de 50% das necessidades da cultura na pré-semeadura e 25% na semeadura e os restantes 25% em cobertura. Porém, como nós podemos ver, está totalizando 75% do nitrogênio aplicado até a semeadura.
altos rendimentos foram obtidos em diversas culturas, antecipando a aplicação do nitrogênio para 10 a 15 dias antes do plantio, quando comparados aos plantios com parte da adubação no plantio e o restante em cobertura. A magnitude com que a imobilização afeta a disponibilidade de nitrogênio para a cultura subsequente depende da relação carbono-nitrogênio, portanto, da composição e da quantidade de resíduos deixados pela cultura anterior. O grande volume de resíduos deixados na superfície do solo pela cultura anterior, combinado com a elevada exigência de nitrogênio por parte de algumas culturas, como é o caso do milho, é o caso do trigo, do feijão, nos estágios iniciais do seu desenvolvimento, configura-se como altamente responsivo à antecipação da adubação nitrogenada. As indicações apresentadas nesse vídeo estão embasadas em diversos trabalhos de pesquisa comprovando a eficácia da aplicação antecipada do nitrogênio, especialmente naquelas culturas exigentes do nitrogênio nos estágios iniciais da cultura, implantados sobre grande volume de resíduos deixados na superfície do solo pela cultura anterior, como é o caso do plantio direto, utilizado em grande escala hoje em dia. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu fico por aqui. Até a próxima oportunidade.